Tudo bem, pessoal? Vou falar aqui sobre essa operação, né, que do dia 3 de maio, que ocorreu essa semana, em que contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, em que houve 16 mandatos de busca e apreensão e 6 mandatos de prisão que foram cumpridos. Tudo por uma questão meramente ideológica do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, como vocês sabem, ao longo desses 4 anos de terror em que ele governou o Brasil, ele decidiu travar uma guerrinha ideológica contra as vacinas, contra a mídia, contra o STF, né? E parece que está colhendo os frutos agora, né? Muito provavelmente para ser processado ou, na pior das hipóteses, para ser preso. A operação prendeu o ajudante de ordens dele, Coronel Mauro Cid, né? E prendeu outros 6, né? Outros 5, né? Além dele. Lembrando, galera, em entrevista dada fora de sua casa em Brasília, Bolsonaro reafirma que não tomou vacina contra a Covid-19, né? E se sente surpreso, né, com a motivação dessa operação, já que não tomou, ele diz que não tomou vacina nenhuma. E entre os presos, né, Coronel Mauro Cid, né, ex-ajudante de ordem do Jair Bolsonaro, Marcos Guilherme, ex-sargento do Batalhão de Operações Especiais, Sérgio Cordeiro, ex-segurança, né, que é segurança de Bolsonaro, João Carlos Souza Brecha, secretário de saúde do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Nessa operação foram apreendidos, né, aparelhos de celular, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro como da Michele Bolsonaro. Bolsonaro não forneceu a senha, mas a Michele autorizou o acesso, né, ao uso do aparelho. A investigação apura falsificação de dados em carteira de vacinação do próprio Jair Bolsonaro e da filha Michele dele, de 12 anos, Michele Bolsonaro, além de Mauro Cid, né, e sua esposa, que também tiveram, a esposa dele e a filha, né, que não tiveram a identidade revelada, pessoal. E as suspeitas contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Crime de infração de medida sanitária preventiva, né, o que ele praticou ao longo de 4 anos, associação criminosa envolvendo o Mauro Cid e os outros lá, a Michele também, inserção de dados falsos em sistema de informação, crime terrível, né? Corrupção de menores, né? Ele colocou a própria filha dele, né, no meio, e entrou nos Estados Unidos com documento falso, pessoal. Ele entrou em território norte-americano. Entrar nos Estados Unidos com dados falsos em cartão de vacina é um crime que lá no território americano leva a 10 anos de prisão, 10 anos de cadeia, pessoal. Bolsonaro deveria pegar 10 anos de cadeia se fosse cidadão norte-americano. Lembrando, pessoal, aqui no Brasil morreram 700 mil pessoas de Covid-19. E muito por conta da falta de responsabilidade de muita gente que decidiu não respeitar medida sanitária nenhuma. Em muitos casos achando que essas medidas são por razões ideológicas, né? Nada a ver com o que a ciência diz, nada a ver com o que a comunidade médica diz, né? Muitas vezes tendo a ver com o que um médico diz, né? Porque ele é portador de diploma e está associado e tudo mais, né? Mas carrega lá seu viés ideológico, né? Ou é apaniguado do nosso atual presidente da República, pessoal. Infelizmente,
E lá também morreram mais de 1 milhão de pessoas lá nos Estados Unidos. Lá teve outro irresponsável negacionista que perdeu a eleição em 2020, felizmente não, e tentou um golpe de Estado que felizmente deu errado lá no dia 6 de janeiro de 2021. Pessoal, os crimes contra Jair Bolsonaro vão muito além disso aí. Pesquisem sobre a CPI da Covid, eu nem vou deixar nenhum dado sobre ela aqui na barra de descrição, que é muito fácil pesquisar sobre ela. A quantidade de crimes, né? Muita gente fala aí de joias apreendidas, isso aí é só a ponta do iceberg, pessoal. Isso aí é muito pouco, né? Eu nem acredito, né, como o Brasil tanto protege essa gente aí, né, ex-presidente da República e tudo mais, né? Eu fico me perguntando quando é que a gente vai ver acontecer de mais peixes grandes irem para a cadeia, né? Tanta gente que deveria estar atrás das grades, além desses 6 aí que ninguém conhecia, né? Que ninguém nunca ouviu falar. Além do ex-ministro lá, né? Que eu nem vou falar o nome dele aqui, que eu não vou atrás de recordar o nome dele, né? Lá dos atos do 8 de janeiro, já estão querendo fazer CPI do 8 de janeiro. Um monte de gente da oposição querendo que vá para cima do governo atual. Pessoal, é muito mais do que isso aí. As acusações contra essa gente do governo Bolsonaro vai muito além disso aqui, né? Muito além de corrupção de menores, né? Ele orientou a própria filha dele para cometer crime, né? Para dizer que tomou a vacina, né? Para usar um cartão falso, né? Isso é corrupção de menores, né? Um crime que leva a Polícia Federal lá na casa dele, apreendeu celulares, apreendeu computadores, né? E ele diz que não tomou vacina, né? Mas o cartão diz que ele tomou a vacina, pessoal. O cartão dele diz que sim. Portanto, alguém está mentindo, alguém vai ter que ser preso, além desses 6 que foram presos recentemente. E mudando de assunto, pessoal, né? Falando agora da alegada fraude eleitoral, né? Ele falou que no Brasil teve fraude eleitoral sem comprovar, né? Vamos ao exemplo de um país vizinho que teve eleições recentemente, o Paraguai, né? Um dos candidatos à presidência do Paraguai que perdeu a eleição, ele alegou que houve fraude eleitoral. E sabe o que aconteceu, pessoal? Ele está atrás das grades, né? Aqui no Brasil, né, muita gente diz que eu tenho liberdade para dizer que houve fraude eleitoral, portanto o que eu estou fazendo está dentro da minha liberdade de expressão. Bolsonaro diz que houve fraude eleitoral, então isso é liberdade de expressão. Lá no Paraguai, um candidato chamado Paio Cubas disse que houve fraude eleitoral. E adivinha, ele está atrás das grades, ele está preso. Lembrando que essa alegação de fraude eleitoral lá no Paraguai não trouxe consequências do tipo bloqueios em rodovias, né, causando prejuízo. Aqui no Brasil, pessoal, os bloqueios em rodovias que houve lá no mês de novembro e dezembro do ano passado, por caminhões, né, por apoiadores do presidente Bolsonaro,
provocaram perdas diárias, né, no comércio, deixando prejuízo de quase 2 bilhões de reais por conta de bloqueios em rodovias. Né? Bloqueio, eu vou deixar aqui, né, bloqueios ilegais nas estradas provocam perdas diárias de quase 2 bilhões de reais no comércio. Né? 2 bilhões de reais que os comerciantes perderam por causa de bloqueios em rodovias de manifestantes bolsonaristas que não concordaram com o resultado das eleições e vieram com essa historinha de que houve, né, fraude eleitoral. Né? E o prejuízo não foi só isso aí não. Bloqueios em estradas impedem o envio de um coração de um doador e o órgão não pode mais ser aproveitado. Ou seja, um homem que ia receber um coração, né, um transplante, né, não pôde receber o transplante por causa de bloqueios em rodovias, né, por bolsonaristas contrários ao resultado das eleições do ano passado. Isso pelo menos não aconteceu lá no Paraguai, né? E o candidato que questionou, que disse que foi fraude, está preso, né? Ou seja, por muito menos do que aconteceu aqui no Brasil, um candidato lá do Paraguai está atrás das grades, né? Eu pessoalmente, pessoal, eu acho às vezes que Bolsonaro não vai ser preso, né? É muita morosidade o que eu estou vendo. Eu acho que Bolsonaro vai acabar não ficando atrás das grades, como esse Caio Cubas aqui, né? Paio Cubas, quer dizer, né? Que é de se esperar que pelo menos ele seja condenado e não consiga mais se candidatar à presidência ou a nada, né? Para mais uma vez ganhar imunidade, né? Imunidade por estar ocupando um cargo político. Infelizmente, vai que ano que vem ele se candidata a prefeito aí, né? Aí ganha imunidade, né? Ou na pior das hipóteses, consiga pelo menos se tornar um parlamentar, né, em 2026, né? A gente tem que correr para evitar que isso aconteça, pessoal. Ou então, depois de tantos crimes, ele vai ganhar imunidade, né? É necessário que esses processos andem rapidamente. Ou então nós vamos ter que aguentar mais uma vez o Bolsonaro com um cargo público. Muito obrigado, pessoal. Deixe seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e até o próximo vídeo, pessoal.